Olá pessoal, bom dia. Quero agradecer a oportunidade de estar abrindo mais uma live, a nossa live número 344, e hoje com um amigo bem especial. Bom dia, Rodrigo, tudo bom? Bom dia, Vilnor, tudo bem? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Que é isso. Nós que agradecemos a oportunidade, né, de falar sobre sempre, né, sobre um tema espetacular, né, que é a gestão Uhum, de relacionamento com o cliente. E aí uhum, uma história muito peculiar, diria assim, muito peculiar, né, uhum. de conceitos que você está implementando, de cultura, né, e uma transformação num desafio que aparentemente parece que foi novo para você, mas está mandando bem aí, né? Sim, na verdade, eu brinco assim que eu sempre tenho que atrelar a experiência do cliente e falar de inovação, né? Quer dizer, acho que ele sempre tá muito junto, né? A gente falar de inovação, pessoas, né? Obviamente no centro, e o cliente vem como consequência, vamos dizer assim, né? Você tem esses dois pilares bem alinhados, né? Alinhados, boa, 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 muito bom, muito bom. Bom, pessoal, deu para perceber aí, né, que vem coisa boa aí para Uhum, gente ouvir e interagir, né? Então, quem estiver acompanhando a gente aí, independente da rede social que esteja, né, participa com a gente aí, traz as informações aí, traz as curiosidades aí, né, me ajudem a tirar muita informação do Rodrigo aí. Vai ser muito uhum. legal. Quem estiver acompanhando a gente no YouTube, aproveita, se inscreva no canal, é importante, né? Até para dar relevância para o canal, uma coisa bem legal. E aproveitando, né? Vamos lembrar aí o pessoal que essa semana vamos ter um bate-papo insight um pouquinho diferente. Nós vamos fazer na quarta-feira, mas é um dia especial, que vai ser o dia do cliente. E aí temos uma pauta também muito legal, estamos preparando aí um bom conteúdo, já temos alguns executivos já confirmados para a gente falar sobre o comportamento, né, das empresas, o comportamento do cliente, dar uma geral do que está acontecendo e especificamente no dia dele, né, no dia do cliente. É, e vamos agradecer os nossos apoiadores, né? Agradecer a Atento, que está com a gente há um ano, né? E apoia a nossa live diária. E a semana passada iniciamos um outro programa, que é o Cliente SA Agente, para falar sobre cultura, né, de gestão de pessoas. O primeiro já foi muito legal, alguns bons executivos ali, falando muito mais da parte da contratação, né, e um pouquinho de cultura de cliente. Mas vamos ter um próximo falando muito mais, com abordagem muito maior de cultura de cliente, não, da experiência dos colaboradores, né, o Customer Employee. Vai ser muito legal também. E agradecer também a Centrical, que tem nos apoiado, né, um apoiador novo. Nós vamos fazer um webinar exclusivo, fechado também, para um grupo bem especial aí para falar sobre transformação também. E aí, vamos aproveitar e trazer logo o Rodrigo aí para a nossa conversa, senão não vai dar tempo, né? Tem muito assunto bom aí para a gente falar. Mas aí, Rodrigo, vamos fazer uma mescla aí, né? De você estar na cadeira há pouco tempo, né? Um ano e pouquinho. Entrou quase que junto com a pandemia aí. Na verdade, a gente passou por uma reestruturação aqui, né? Na verdade, eu estou à frente da frente de concessionárias em geral, né? Público externo, desde 2019. Antes eu era responsável por logística de distribuição de peças, né? Ou seja, as peças de reposição utilizadas na cadeia. E aí vim para a área comercial novamente, eu brinco que isso foi uma segunda passagem, né? E depois migrei para essa cadeira que nós chamamos de experiência do cliente e serviços, né? O que, que é isso, né? E também vou explicar o porquê desse nome. Primeiro, porque serviços é o nome, vamos chamar novo, ou o nome mais atualizado de pós-venda, né? E no mundo automobilístico, né, a pós-venda é onde se tem o maior tempo de relacionamento com o cliente. Então, diante de tudo isso, né, como que a gente mede, né, a experiência do cliente nesse pós-venda? Porque o pós-venda é um dos elementos fundamentais de gerar reocorrência, né? Ou seja, que o cliente realmente compra um novo veículo ou se mantenha fazendo manutenção com a gente. Então, tendo isso em mente, a gente montou essa área, né, que foi pioneira no Grupo Volvo, inclusive, né, globalmente. Agora, obviamente, o tema CX, né, ou
sucesso do cliente, enfim, outros temas, outros nomes aí que se usam, né, nesse ambiente, está sendo mais divulgado, né? Mas nós começamos aqui no ano passado, basicamente foi em junho, entre maio e junho do ano passado, chamando de experiência do cliente, e entramos cada vez mais a fundo nessa metodologia, né? De entender o que está por trás dessa ciência do cliente, né? Que não é só simplesmente fazer uma pesquisa, obter um resultado e fazer um plano de ação, né? Quer dizer, tem muito mais por trás disso, né? Então, algo que realmente me instiga bastante. Eu já trabalho, vamos dizer, na linha de frente com o cliente há muito tempo, né? Até olhei aqui no chat, aqui tem o Morelli aqui, trabalhei com ele na época da GVT, até brincando o que eu aprendi com ele, aprendi também, mas ele aprendeu comigo também, né? Mas muito legal, bom ver uns velhos amigos aí, enfim, que a gente está evoluindo, né, sempre na mesma prática. Mas eu posso dizer que tem sido vamos dizer assim, uma área de bastante conhecimento, de descoberta, né, entender nesse segmento em que eu estou, né, ou como a gente pode desdobrar, né, a experiência do cliente, né, quer dizer, o que está por trás de tudo isso, né. No primeiro momento, né, quando você sentou na cadeira, qual foi tua primeira reação? O que que eu vou fazer aqui agora? É interessante. Primeiro, assim, como que eu mudo do modo pesquisa para o modo comportamento, né? Entender comportamento. Porque, naturalmente, quando você vai trabalhar nessa área, né? Eu vejo muito, eu participo de vários grupos de experiência do cliente, a gente até montou um grupo, né? Até comentei contigo, né, Vilnor, que nós escrevemos um Uhum. livro a respeito disso, sou coautor de um livro. Então, tem muito assim, qual a ferramenta, qual o melhor dashboard, qual a melhor forma de monitorar o que está acontecendo no campo, etc. Mas tem algo a mais por trás disso, né? Como entender o comportamento do cliente, como entender a pessoa, né? Então a gente fala muito das Uhum. relações hoje, até tem um jargão no mercado que fala que as relações com o cliente são people for people, né? Ou people to people, dependendo do enfoque que você faz. Então eu busquei entender o que está por trás disso. E aí, obviamente, além de ter isso em mente, o quanto nós temos que investir em antropologia do cliente, entender como ele funciona, qual que é a cabeça do cliente por trás daquilo que ele recebe da nossa empresa. Então, aí começou a complicar um pouco, posso dizer assim, né? Porque envolve Uhum. aspectos que são psicológicos, aspectos de marca, né? De entendimento de serviço na ponta, né? No mundo do varejo aí, no mundo de serviço, a gente fala como que o PDV age com aquele cliente. No nosso caso, nós falamos de rede de concessionárias, nós temos 102 no Brasil e cerca de 250 na América Latina, né? O qual eu era responsável até então. Então, assim, são um ambiente multicultural, né? O próprio Brasil já é multicultural, tem diferentes percepções, segmentos de negócio, né? Então, como que a gente pratica a experiência do cliente, né, do Oiapoque ao Chuí, falando só de Brasil, né? Então, a gente tem uma imensidão de comportamentos e segmentos de trabalho em que você deve, muitas vezes, segmentar, né, a forma de ler esses dados e entender como funciona em cada público, né? Então, veja que eu não falei de métrica, não Ah. falei de números, nem nada, né? Quer dizer, é muito mais profundo, né? E isso Uhum. exige um investimento maior, né? Então, acho que isso foi o grande ponto, assim, que eu falei, caramba, agora eu preciso entender um pouco mais a fundo. E aí fui buscar recurso, enfim, que eu posso falar daqui a pouco a respeito, né? Você viu que eles estão aumentando a tua responsabilidade aí, né? Até Hum, O próprio Eduardo, aprendi como lidar com o campo e logística, com esse que super legal, fico feliz. profissional. Na verdade, essa questão de operação, eu gosto muito de operações, né? Então eu fui responsável por operações da GVT, enfim, trabalhei junto com o Morelli na parte de clientes, né, do atendimento, como fazer o que acontecia no campo, ele passar para o cliente na ponta e vice-versa, o que o cliente está gritando lá no call center, como que a gente desdobra para a operação, então esse sempre é o desafio, né? Uhum. E eu basicamente fiquei com a responsabilidade, felizmente aqui na Volvo, de ter essas duas frentes, de trabalhar Uhum. com a operação na ponta e entender o cliente. Então, não vou dizer que é mais fácil, mas é mais rápido, né? Você não tem uma transferência de informação entre áreas, então você consegue agir exatamente em cima do que o cliente está abordando, né? Então, um desafio bem interessante, né? O que a gente tem visto, né, Rodrigo, em algumas lives, né, especificamente, é essa junção de, às vezes, né, até ou de áreas ou de atividades dentro da É, organização, para você ter a informação muito mais rápida e ter uma resposta, conseguir, né, dar uma resposta
muito mais rápido em cima da própria demanda do cliente, né? E aí, nessa linha aí, eu até ia te perguntar, isso foi uma junção mesmo diária com esse propósito mesmo? Eu Na acho que são... verdade, a gente pensou com esse viés, sim, de fazer o Uhum, pós-venda estar junto com o cliente. então, Porque, como eu falei, no nosso segmento, o nosso maior ciclo de relacionamento é no pós-venda. Inclusive, quando nós então, fazemos a pesquisa, nós olhamos produto, né? Então, nós somos uma empresa de tangíveis, então olhamos o produto, mas o uhum, pós-venda tem maior peso. então, Né? A gente encara o produto, a gente recebe os pontos positivos, os pontos a melhorar do produto, mas o pós-venda é onde a gente dá mais atenção, né? Porque é então, um ecossistema ao redor do produto, né? Então uhum, a gente está indo muito nessa linha, né? Que a indústria está se servicizando, né? Então então. aquilo que eu falava lá e É um termo trabalhava. novo também, né? Exatamente, trabalhava lá em 2011, 2012, lá na época, lá junto com o Morelli na GVT, a gente falava de serviço, 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 isso não tinha chegado na indústria, a indústria era Uhum, focada no produto, né? Vou então, fazer o melhor produto do universo para entregar esse valor ao cliente, só que agora o mercado mudou, pandemia, enfim, não só pela uhum, pandemia, mas posso dizer, desde 2013, 2014, tem esse viés de servicização, né? Aí não se achou a palavra correta em português ainda, mas a gente fala de servitizing, né? Em inglês, uhum, né? Então tem grupos de trabalho em cima disso, estudos, etc., de como tornar aquele produto o centro do ecossistema, né? E mais no centro ainda o cliente. Quer dizer, o uhum, cliente compra um produto e recebe um ecossistema em conjunto, né? Então, a gente tem trabalhado em várias frentes, né, de entender o cliente e como que a gente treina a ponta, né? Então, nós então, estamos falando de mais ou menos, no Brasil, nós estamos falando de cerca de 6, 7 mil profissionais. Quando a gente vai para a caramba, Latinoamérica, pode chegar a uhum, 15, 20 mil pessoas. Então, como é que a uhum, gente passa essa visão para todo esse pessoal que está trabalhando na venda do caminhão, no financiamento, na tarefa administrativa, na oficina, para o mecânico, para o chefe de oficina, para todo o staff, né, que trabalha com a parte de manutenção, né? Quer dizer, a gente precisa desdobrar isso. Então, nós criamos uma academia, nós temos uma academia de conhecimento, em que a gente desdobra, nós montamos algumas trilhas de conhecimento para os concessionários, para realmente desdobrar aquilo que a gente trabalha aqui dentro, né? Então, fazer a experiência do cliente ponta a ponta é o grande desafio, né? hum. E eu acho que é Mas isso que está por trás, né? Mas antes de você avançar, né, da gente avançar pela parte do conceito, né, tem uma Uhum. coisa que eu acho que é importante, que você está comentando muito mais da Volvo Caminhões, mas a Ah, sim. experiência que você está trazendo, ela envolve todo o grupo. E você tinha até comentado, né, que é uma experiência que você também já começa a exportar. Fala um pouco disso. Na verdade, eu atuo diretamente com caminhões e ônibus, né? E a Uhum, gente tem no grupo equipamentos de construção, né? Que são as máquinas amarelas e também a Volvo Penta, que trabalha motores marítimos, né? De lazer, uhum, industriais e motores estacionários, são os geradores de energia. Então, a gente iniciou um piloto em caminhões, expandiu para ônibus, tomou corpo, isso desde o início de 2019, nessa nova metodologia que depois eu posso abordar um pouco, uhum, e expandimos para a Volvo Penta, né? E está tendo um resultado fantástico, porque eles estão falando o seguinte: olha, a gente está vendo coisas que a gente nunca imaginava. Né, a gente está entendendo o cliente, entendendo o que ele quer no momento certo, entendendo os problemas que nós mesmos causamos para o cliente por não ter tido visibilidade anterior. Então, não é simplesmente fazer uma pesquisa de marca ou uma pesquisa de NPS, né, que eu brinco, ou outra uhum. pesquisa qualquer, né, para pegar aqueles dados. Então tá bom, nosso problema é esse. Será que é mesmo? Vamos entender o comportamento. Ou até fazer um cliente oculto. Né? Então, Quer dizer, soltar algumas ferramentas de cliente oculto, que você vai ter uma abordagem mais profunda. Mas a gente utiliza uma base bem completa, né? E até um ecossistema de pesquisas mesmo, né? Para que a gente obtenha diferentes parâmetros, diferentes informações para que a gente utilize no que é principal, que é gerar ações para melhorar o processo, né? Então, não simplesmente monitorar se estamos bem, estamos mal, né? Como é o trivial muitas vezes que eu vejo no mercado, né? e aí, esse conhecimento que você já, essa cultura, né? Não sei se Sim. é um É misto, uma né, de cultura. conhecimento, cultura, né? Que É. você começou a implementar, você também já começou a exportar. E isso quer dizer,
nas outras regiões também do grupo, né? Não só no Exato. Brasil, América Latina, que é a tua área de abrangência, né? Então, olha que interessante, né? A gente começou no Brasil com isso, né? Como um piloto, como eu falei, vamos apostar. E nós somos um early adopter, né? Na curva de inovação, early adopter disso. Vamos entender como funciona esse aspecto de usar a inteligência artificial para pesquisa. Inteligência artificial no momento da entrevista do cliente. Quer dizer, para quem é do mundo, para quem é do mundo do call center aqui sabe, né? Operador lê o script. Só que esse script, ele muda a todo momento. Ele é conforme a resposta do cliente. Então ele vai gerando, ele vai criando comportamento, né? E a gente começou a utilizar isso com grande sucesso. Por quê? Por que o sucesso? Porque, na verdade, a gente começou a entender exatamente o que dói para o cliente. E um outro ponto importante que pouca gente foca. O que nós fazemos bem e que a gente deve manter. Então, quando você fala em pesquisa e satisfação, geralmente, não, vamos olhar o que está ruim, vamos focar no que está ruim, vamos desenvolver planos, o que nós estamos pior aqui, assim. Mas o que a gente faz bem? E esse fato do que a gente faz bem nos dá uma grande munição para manter, né, para continuar investindo no que nós fazemos bem, né, mesmo sendo primeiro lugar em satisfação em pesquisa sindicalizada, etc. A gente fala, nós não estamos suficientes, né, a gente precisa avançar mais. E eu acho que é um paralelo, né, entre o que a gente faz bem versus o que a gente tem que melhorar, né, e para poder realmente chegar em situações que a gente nunca imaginou. Né? Trabalhar com inteligência artificial não é uma palavra bonita, não é uma coisa da moda, ai que legal, né? Estamos usando machine learning e tal. Não é isso, porque a gente usa mesmo. A gente usa os dados, né? A gente faz o cruzamento, gera informação, sabedoria e tal. Então eu acho que isso chamou a atenção do Grupo Volvo global. Nós fizemos vários benchmarks com a Volvo nos Estados Unidos, a Volvo na Europa, Austrália, tentando entender, o que vocês estão fazendo aí que vocês conseguem trazer elementos que eu não consigo aqui? Porque justamente ele estava no método tradicional de pesquisa, de dentro para fora. Faço um questionário, coloco para uma operação ligar para os clientes e ali tem uma resposta. Né? O nosso método é de fora para dentro. Né? O que fez você tomar uma decisão de compra? Por que valeu a pena você fazer aquela compra ou aquele serviço? Aí o cliente começa a falar. E ele fala o que ele quer. Isso que é o interessante. A gente capta do cliente o que ele quer, não que eu induzo ele a falar. Né? E isso nos trouxe muitas palavras-chave, inclusive, né, que nós não tínhamos no nosso vocabulário. Nós trouxemos muitas associações do nosso produto e do nosso ecossistema na cabeça do cliente, não do jeito que a gente pensa. E veja, uma indústria automobilística, ainda mais desse porte aqui, ela é uma empresa que foi inventada e desenvolvida por engenheiros. Então, qual que é a tendência do engenheiro? E eu posso falar de propriedade porque eu sou um, né? Qual que é a tendência? É você pensar cartesiano. Então, vamos dar uma pesquisa, vamos dar lá um questionário 10 questões, de 0 a 10, ele me responde se está bom ou não está, como é que está o volante, como é que está o banco, como é que está isso, como é que está aquilo. O cliente diz ok, não ok, só que eu não escuto o que ele quer dizer. Entendi. Será que é isso que ele quer dizer mesmo? Né? E aí sempre fica naquele campo outros, né? Mundo sabe que é do mundo call center, sabe, outros, né? Deixa eu digitar aqui o que o cliente está dizendo aqui, daí fica lá no final da pesquisa. Então, acho que isso é uma tendência, só que exige mão de obra especializada para interpretar, né? Para trabalhar as informações. Não é simplesmente gerar dados para fazer dashboards. Tanto que dashboard para nós é a última coisa, o que interessa é a experiência, né? É o verbatim do cliente. É assim que a gente tem trabalhado, né? Você questiona um monte, né, de muitas né, coisas, né, ou aprendizados, né, que a gente tava vendo, né, e aí você começa, não vou falar atropelar, né, mas dentro de um conceito novo, né, vir com uma proposição nova. E aí, né, uma pergunta que fica, né, pelo menos para mim, está muito focado ao segmento que você está atendendo um mercado premium, então o que te demanda uma coisa muito mais específica, ou não? Não. Na verdade é uma escolha. Nós escolhemos ir nesse caminho, mas isso se aplica a qualquer indústria, a qualquer segmento, no varejo, bens de consumo, serviços, depende muito do interesse da organização e a fundo nessas questões. Por quê? Porque exige um investimento em recursos. Não é, e recursos, eu digo, não é pessoas para entrevistar, é massa cinzenta para trabalhar a informação, fazer os cruzamentos necessários. Um exemplo aqui, que eu vou te dar é o seguinte,
A gente vai lá, faz as pesquisas, né? A gente tem um monte de verbatins de clientes. Aí o que eu faço? Eu tenho uma chave principal. Qual que é essa chave? É o chassi do veículo. Tá. E pelo chassi do veículo, eu tenho acesso a milhares de sistemas aqui dentro. Vamos fazer uma analogia ao mercado? Em serviços, eu pego o CPF do cliente ou CNPJ, mesma coisa. Tá? Em produto, bem de consumo, eu pego o número de série. Legal? Então, com base nisso, eu cruzo uma resposta que o cliente me deu com todos os sistemas que eu tenho dentro. E verifico, então tá bom, esse cara que comprou um caminhão para o setor florestal está dizendo isso. Esse cara que comprou para transporte atacadista está dizendo tal coisa. Então eu consigo ter percepções, né, por segmento, por estado, por comportamento. Quer dizer, eu começo a trazer o dado pesquisado para dentro do meu ecossistema, né, e faço os cruzamentos. Então não é um dashboard simples da pesquisa somente, né? Que muitas vezes, né, a gente vê muitas soluções de mercado por aí que são muito boas em alguns segmentos, né? Eu não critico nada do que tem, depende muito do que você tem bala na agulha para pagar e para sustentar, né? E agregar valor ao negócio. Mas se você trouxer essa informação com base em algumas chaves que você tem nessas pesquisas, você consegue abrir uma dimensão muito grande de como está se comportando o seu produto ou o seu serviço no mercado. Né? E é essa aposta que a gente fez e que a gente está investindo agora. Inclusive, a gente está trabalhando com uma proposta, não posso abrir muito detalhe aqui, mas uma proposta que nós chamamos de uma organização analítica. Nós estamos trabalhando com uma especialidade de organização analítica, né? Trouxemos um know-how externo para isso, que está nos ajudando a trabalhar em tomada de decisão em cima dos dados. Você fala, mas isso é moda, tá todo mundo falando disso. Sim, tá todo mundo falando disso, tá todo mundo falando de machine learning, e muita gente fala machine learning, né? E todo mundo fala de inteligência artificial, tudo da boca para fora. Mas o que é isso? O que é uma organização analítica? Né? Então é isso que nós estamos desenvolvendo, quer dizer, pegar os dados ricos que nós captamos através do cliente, com o verbatim dele, com a voz dele, com o sentimento dele, né? E cruzando com diversos dados que nós temos dentro do nosso ambiente. E mais ainda, né? Falando de conectividade, né? Os nossos veículos são conectados desde 2014. Então nós temos basicamente 7 anos de dados de comportamento de veículo no campo. Né? Eu sei o comportamento, o consumo, padrão de dirigibilidade de um veículo em qualquer segmento. Agora, veja o que eu falei. Eu tenho um comportamento de veículo no campo, eu sei como ele é conduzido, e eu cruzo com o verbatim do cliente. Ou seja, eu consigo ter o end-to-end, de ponta a ponta da experiência. Então, isso que é o rico. Né? Então, quando a gente fala de metodologias de pesquisa, etc., é muito legal. Só que se você usar a metodologia de pesquisa sozinha, ela vai te dar uma visão muito parcial. Né? Então, como que você atrela isso no todo, né? Muito legal, muito legal. Antes de continuar aqui, né, porque você fica dando um monte de spoiler e dá vontade de fazer um monte de perguntas. Mas vamos trazer, né, o pessoal que está aqui também. Vamos trazer o pessoal que está aqui até para você curtir, né, o que o pessoal está falando e até comentar, né? Tem uma questão que eu estava vendo aqui, que é do Claudir. Você começou a responder ela, né, mas aí ele trouxe uma outra informação no final. A Volvo cria webséries e tem uma academia interna de conhecimento, correto? Você já falou. A geração de conteúdos para os clientes é uma das partes mais relevantes para a estratégia de gestão de cliente. Você também começou a responder isso, certo? Certo. Então, vou lhe dizer, primeira, né, até confirmando, sim, nós temos uma academia chamada Volvo Academy, né? Então, essa Volvo Academy, ela existe fisicamente, né? A gente só teve que, agora na pandemia, fazer um pivô 100% para o digital, né? Mas a gente tem salas de treinamento, a gente trazia todos os concessionários para cá no momento antes da pandemia, fazia, enfim, vários eventos com esses clientes, eventos instrucionais de uma semana, imersão, análise de concorrência, dormir na boleia do caminhão, entender como ele funciona, aquela coisa toda, né? Nós tivemos que mudar para o digital. Então, nós tivemos que contratamos uma plataforma de conhecimento externo, né, para poder disponibilizar para o público. Tivemos que fazer os nossos instrutores
basicamente se tornarem atores, né? Porque até então eram só treinamentos presenciais, então a partir do momento que a gente converteu tudo para o digital, todos eles tiveram que se tornar apresentadores ou âncoras e assim por diante, né? Mas o mais legal disso foi o seguinte, que é aquela história do copo cheio e copo vazio, né? O copo cheio na pandemia nos fez, inclusive, detectar alguns talentos internos aqui. Engenheiros de serviço, representantes de venda de peças, engenheiros da fábrica, para nos ajudar em conteúdo. Tá, mas que conteúdo é esse, né? E respondendo a segunda parte da pergunta, o conteúdo que o cliente quer ouvir. E quem é o cliente? Depende. Mas como assim? Depende. Depende. Porque se for um cliente que está indo agora, neste momento, no concessionário fazer uma troca de óleo, quem é esse cliente nesse momento? É o motorista do caminhão. É o motorista. Que representa a empresa. Então, nós, se vocês entrarem no YouTube do Volvo Caminhões, colocar lá Volvo Caminhões no YouTube, vocês vão ver vários vídeos que nós chamamos de papo com o motorista. Papo de motorista, desculpa. Papo de motorista. E quais são os temas que tem ali dentro? Ah, como troca a lâmpada, como bascula a cabine. Fala, nossa, mas é um negócio tão básico. Sim, porque essa é a dúvida do cliente. Claro. Essa é a dúvida. Eles não sabem. Eles não sabem. E imagina, numa empresa grande ou na empresa pequena, dificilmente o motorista fica a vida inteira com o mesmo caminhão. Né? Muito mais nos autônomos e assim por diante. Mas em grandes empresas eles giram muito, né? Faz parte do negócio. E aí, como é que eu passo o conhecimento para esses clientes? Ué, todo motorista hoje já tem um smartphone. Sim. Então tá bom, vamos criar o papo com o motorista, são pílulas de conhecimento de 5 minutos, 7 minutos, em que ele está lá parado lá, abastecendo o diesel, fazendo uma limpeza de para-brisa, ele pode ler ali, ele pode ouvir ali. Né? Então, essa pílula de conhecimento de papo de motorista, com vários temas, é uma série que nós lançamos, já deve estar ali na 20ª, né, com cada uma tem um tema, é justamente para aproximar a marca e a usabilidade do veículo a quem opera. Tá, mas e para o grande transportador? Também temos. Transportador também temos vídeos específicos, aí temos apresentações mais robustas, aí é uma outra estratégia. Mas para o motorista, o cara que está conduzindo, ele precisa saber o seguinte: como é que eu conduzo esse veículo tirando a melhor média de consumo? É isso que interessa. Por quê? Porque o transportador interessa é consumo de combustível, porque é o principal custo dele. Então veja que é um pouco diferente do mercado de leves, né? Em mercado de leves, você põe vídeos do que na internet, no YouTube da marca? Você coloca features do veículo. Ah, porque ele se comunica com o celular, ele tem o CarPlay da Apple, ou Android não sei o quê, tem enfim, algumas tecnologias do veículo. No mundo de transportes, o que você tem que colocar? Aquilo que interessa para o transportador. Aquilo que é o maior custo dele, que é consumo. Então, como que eu vou fazer o motorista tirar a melhor média? A gente tem vários vídeos explicando. Aí o produto, o veículo, tem vários recursos, né, que possibilitam, se devidamente utilizados, a economizar mais combustível. Né? Então, esse tipo de dicas que a gente chama, usar a inércia do veículo, usar menos freio motor, né, e tinha até um paradigma no mercado. Usar freio motor economiza combustível. Tinha isso. Né? Era um mantra no mercado. Mas será que economiza mesmo? Nós estamos falando de freio motor. Freio motor significa o quê? Redução. Redução é maior aceleração. Maior aceleração consome combustível. Quer dizer, afeta. Daí o cara fala o seguinte: então eu não vou usar freio motor, eu vou usar freio mesmo. Vou pisar no pedal do freio. O que acontece? Você começa a gastar lona. Gasta tambor de freio. Né? Quer dizer, como é que você aproveita a inércia do veículo? Né? E aí você fala inércia, mas é na bengala isso? É isso. E aí a gente faz o seguinte: quem que fala essa palavra? É os nossos instrutores de condução, que são pessoas que são ex-motoristas, que conhecem a linguagem do cliente, a linguagem do motorista. Entende? Então, essa aproximação veio justamente tentando entender como que o cliente pensa, o que ele precisa, tudo com base em captação de verbatins de clientes e transformando isso em ação. Esse é um exemplo. Né? Até me alonguei um pouquinho aqui. Não, mas legal. Eu gostei, eu acho que são, às vezes, né, esses exemplos muito práticos, porque quando nós ouvimos falar, né, em evolução, em transformação, você pensa muito na máquina, na parte que você estava colocando. É muita tecnologia, né? Até alguém colocou aqui, eu não sei quem foi, que falou, o Rogério, ele fala, né, deixa eu ouvir isso. Isso aí, machine learning e inteligência artificial, se não resolver um problema e agregar valor para o cliente, serve para quê? Né? Mas aí
tem esse lado e tem o lado que você está falando, que é o lado mais humano, né? Da relação mesmo, e você está É, mostrando isso na prática. Então, eu é. acho muito legal. E veja, Leonor, uma coisa interessante, né? Como é que você fala sobre sentimento, sobre antropologia para um bando de engenheiro Uhum. dentro da Boa, fábrica? boa, Como é que boa. você fala para ele que o cliente, ele olha o caminhão como o filho? O engenheiro não entende isso. Ele fala, não, tá, mas ó, legal, o que eu tenho que mudar? O que está ruim? Ele quer a instrução exata para fazer acontecer. Então a gente Uhum. está num processo educacional, e por isso que é o que está na nossa retaguarda, que é a cultura do cliente. Uhum. O que é cultura do cliente? O que é cultura de cliente no nosso meio? Né? Não é simplesmente alterar um parâmetro A para um parâmetro B, é entender como que o cliente pensa. Uhum. E isso é uma jornada. Isso Sim. não é do dia para o outro. E ele pensa o seguinte: o que é bom para ele, com aquele produto, com aquele ecossistema, e o que nós devemos melhorar. Né? Então, enxergar a experiência do cliente como um ecossistema ainda não é para toda a organização. Né? Então, quem teve vamos dizer, essa sacada, né, de enxergar como uma Amazon da vida, indo para o mundo de serviços, Uhum. né, que tinha o cliente no centro, obsessão pelo Sim. cliente, aquela coisa toda, como é que a gente sai do discurso, o discurso da inteligência artificial, o discurso do machine learning, o discurso do CX, do UX, um monte de X, né, do Uhum. EX agora, do Employee Experience, etc., um monte de coisa Do bonita, CS. fancy, como é que a gente vai para a prática? Como é que a gente Uhum. faz acontecer? E esse sempre é a minha crítica. Quando eu vou Tá. para essas conversas com o público, é dizendo assim, como é que você transforma isso em resultado? Como é que Uhum. você transforma isso em ação prática? Aí Sim. fica aquele, pois é, não, então, pois é, porque eu tenho que passar para outra área, porque é outra área, Uhum. porque é outra área. Então, enxergar o ecossistema Na do cliente prática, na é ponte a prática. ponta. É. Uhum. Uhum. Ah, mas estamos chegando aí, ó, já passamos na metade da nossa live aí. É. Preciso passar o vídeo do nosso apoiador da Atento. É um minutinho aí, Vamos já lá. voltamos e continuamos a falar. Dá tempo de você tomar sua água aí. Minha água. Valeu. Rogério, antes de te trazer aí, vou deixar o pessoal com gostinho aí, ó, para ficar com a gente, né? Acompanhar nossas lives até sexta-feira aí. Amanhã, nós vamos falar com a Motorola, com o Rodrigo Vital. Ele Xarai. nós vamos. O Xará. Legal. Só que eu meio que confundi na hora de fazer É. as divulgações, não, falei, mas qual que é esse Rodrigo? Gente boa, nome bom. Boa, boa. Ele vai mostrar, né, que falar sobre a resposta em produtos e serviços ao novo consumidor. Vai um pouco na sua linha É. também. Na quarta-feira, a Bayer, nós vamos falar com o Alexandre Costa, o avanço em digital para criar valor aos clientes. E na quinta-feira tem uma coisa muito legal que é a Marisa. Nós vamos falar sobre plataforma da mulher. Aí sempre vem aquela musiquinha, né? E eles estão lá investindo na plataforma, nós vamos conhecer mais detalhes. Sem esquecer que na quarta à noite, nós estamos falando da nossa grade das 10 da manhã, mas na quarta à noite é o dia do cliente e é o dia que nós vamos fazer o nosso bate-papo insight para falar sobre o cliente, o dia do cliente. E aí com vários especialistas ali e com várias frentes de pensamento, vai ser muito legal. E na sexta-feira, o nosso sextou vai ser sobre o mercado de gamers, que nós temos insistido bastante, porque vem um novo perfil de consumidor aí que está causando muito furor no mercado. Então, nós vamos trazer 3 especialistas que criaram, né, os negócios focados nesse consumidor. Vai ser muito legal. É uma visão, né, nova de um perfil de consumidor novo. E aí, tem uma questão, Rodrigo, que eu acho que é interessante, né, ter a tua percepção sobre isso, que é essa mudança que a gente vê no perfil do consumidor. Né? A gente vinha muito de uma coisa tradicional,
né? Sim. Com a chegada, né, das startups, começou a se perceber, né, praticamente dois caminhos, mas as startups elas começaram a trazer muito mais tecnologia, e depois dessas 343 lives aí, nós estamos vendo, né, que está nascendo uma nova cultura de cliente. Quando Uhum. você vem, né, e vem como também disruptando um monte de coisa, né, como você comentou, né, criando indicadores novos, né, tendo que investir mais e mais a fundo nas questões do cliente, você enxerga toda essa transformação também? É esse Sim. o movimento que você está vendo e que, no fundo, você também está contribuindo, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, assim, o mercado ele tem buscado agilidade para tratar as questões de clientes, né? Tá. Agilidade e precisão, vamos dizer assim, Uhum. né? Tá. Então, eu já estou nesse mercado há algum tempo, o que que você via muito, né? Andando em círculos, né? O cliente Uhum. responde uma pesquisa, vai lá, põe um plano de ação, aí demora 3 meses para implementar e etc. Quando viu, a gente já perdeu o bonde. Né? Então, por que esse nova, vamos dizer, essa nova realidade, né, tende a impulsionar bastante a experiência do cliente? Porque você tem um elemento de inovação aberta, né, com as startups, por exemplo, no nosso caso aqui, como uma grande corporate global e tal. Então, eu Uhum. brinco que é furar o funil da inovação, né? Tem lá o famoso inovação, faz um furinho lá e traz uma experiência do mercado para o nosso negócio. Mas nós não vamos perder a essência. Uhum. A nossa essência continua a mesma, nós continuamos sendo uma indústria, né, de economia linear, né, não tem jeito, mas como que eu posso trazer um insight externo para poder impulsionar a velocidade e precisão nos dados? Então, assim, isso é uma tendência? Não, na verdade já é uma prática. Tá. Nós mesmos, né, nós fizemos algumas apostas com algumas startups, e esse método de pesquisa é de uma startup, né, que agora virou uma empresa maior, né, mas se você não aposta, se você não tem a mentalidade para acertar, né, e não mudar essa mentalidade, não, eu não posso errar, é Uhum. muito diferente da mentalidade de olha, eu vou sempre buscar acertar. Significa que você erra, aprende com o erro e já vai em seguida, né? Então, e já segue para outra metodologia e assim até encontrar o melhor modelo que se adeque ao seu dia a dia, né? A sua indústria. Então, nós fizemos essa aposta. Né, de aprender, inclusive na jornada, quando nós iniciamos com esse provedor, nós iniciamos errando também, entendendo Uhum. como funcionava a metodologia. Vimos que a gente precisava aportar recurso de dados, precisava de Tá. uma pessoa analítica, porque sem essa análise interna não ia servir para nada o processo. Então a gente foi descobrindo isso. Então eu Uhum. acredito que essa é uma tendência sim, até porque a sociedade está evoluindo para esses processos mais ágeis, processo de cliente no centro e tudo isso, e a empresa muitas vezes sozinha não tem essa condição. Porque ela tem o seu cerne, tem o seu núcleo, né, que da natureza da constituição da empresa, e trazer esses insights externos para poder alavancar algumas metodologias tem sido realmente uma grande evolução em muitas empresas, até porque muitas delas, inclusive, montaram hubs de inovação próprios, né, como a própria Sim. Ambev, como a Magazine Luiza, como várias outras aí por aí, né, Uhum. Ah. para realmente impulsionar iniciativas. Quando você fala, né, sobre o cliente no centro, né, tem uma questão aqui que o Nelson trouxe, Uhum, tô tentando juntar com as perguntas, né, que o pessoal foi sim, colocando, que eu acho que ela é bem interessante também. Ele diz o seguinte: futuro é o cliente participar no sim. desenvolvimento dos produtos e serviços, cocriação. Como vocês estão nisso? Você já começou a dar uns spoilerzinhos aí, né? Sim, a gente, então, como eu falei de engenharia de vendas, né, quando você Hum. fala de um produto de grande porte como é o nosso, né, não é um produto de prateleira, então Uhum. você desenvolve junto com o cliente. Vou dar um outro exemplo, no segmento de agronegócio, a gente tem as nossas lavouras aí de cana, né, então, o que que o cliente quer? Né? O cliente, que é o detentor lá da usina, quer dizer, é o usineiro que realmente coleta a cana para transformar em álcool e açúcar, ele quer maior produtividade. Uhum. Essa é a premissa. Ele coloca, eu quero minha produtividade de tantos metros quadrados por uma determinada unidade de tempo para poder fazer a colheita e processamento. Até um determinado momento, o nosso caminhão atendia, mas a exigência aumentou. Ele falou, Uhum. olha, eu vou precisar aumentar minha produtividade. Que solução você tem? Aí você começa a trabalhar com o cliente, junto com outros provedores, etc., para tentar solucionar. Então você vai lá e produz um caminhão que tem um eixo maior. Por que o eixo maior? Tá. Porque daí eu expando, né, a minha área de captação de cana.
Então você começa a fazer processos de desenvolvimento em conjunto. Outro, o caminhão autônomo, né, o semi-autônomo no nosso caso, né, que tem um motorista, mas ele não dirige. Ele tem um mapeamento, você desenvolve tecnologia, antenas, etc. Então, assim, são questões que são desenvolvidas sob a demanda do cliente, né, que ele coloca uma métrica. E aquela métrica, ela não se converte diretamente no produto. Então, você tem que traduzir essa métrica no produto. Né? Então, invariavelmente, a cocriação hoje já faz parte do nosso negócio, justamente porque não é um produto de prateleira. E não tem sido mais como era antigamente, que você vendia caminhões, muitas vezes, né, atrás do balcão, né, da concessionária, né, como é ainda, em alguns casos, a indústria de carros, né. Agora, com o mercado por assinatura tem mudado um pouco, mas é muito junto com o cliente, né. Outro produto importante aí, só para ilustrar, que nós lançamos um VM, VM é nosso veículo médio, né? De transporte de cimento. O cliente queria o seguinte: eu quero comprar a solução única. Eu não quero comprar um chassi, eu não quero ir para o implementador para colocar a betoneira atrás. Eu quero a solução única. Então, a gente foi lá e desenvolveu um caminhão, né, completo. Mas isso não significa que nós verticalizamos tudo. Né? Então a gente se associou com parceiro e etc. para prover aquela solução. Então é assim que a gente vai ouvindo a demanda do mercado e vai produzindo conforme os clientes vêm colocando esses requisitos, né? É interessante, né? Porque quando você começa a falar de ciclo de vida, ou de produto, né? Ou do cliente, né? No caso de vocês, é muito mais o ciclo de vida do cliente. E aí você já está descrevendo a jornada, né? Quando você começa a descrever a jornada, significa que você está criando uma sinergia com o teu cliente para que ele continue comprando de você. Se daqui um ano mais, um pouco mais, ele quiser trocar ou quiser, ele vai vir com você. E aí se insere com a pergunta do Rogério aí, né? A qualidade nos serviços contribui, inclusive, para que o cliente volte a comprar mais produtos. Esse é o ciclo planejado. É isso aí, é a reocorrência, gerar reocorrência. Ele tem que manter o relacionamento conosco no largo prazo, né? Quer dizer, no longo prazo. Quer dizer, não adianta eu só vender um veículo, aí ele fica conosco no período de garantia. Pega a gente, né? Carro leve, tá? Quem frequenta a concessionária depois da garantia? Poucos. Por que isso acontece? Né? Então, esse entendimento no mercado de bens e capital é um pouco diferente, porque o cliente precisa manter essa relação conosco. Aí nós temos lá plano de manutenção, a gente vende um plano de manutenção 5 anos, o cliente paga lá uma mensalidade fixa e a gente mantém aquele veículo durante um determinado período de tempo. Então, a gente oferece agendamento prévio, enfim, tem várias situações, treinamento de condução dos motoristas desse cliente, dependendo de cada nicho e tal. Então, é um pacote de soluções que, entre aspas, vai junto com o produto. Né? Então, o cliente começa a ver valor e fala, poxa, faz sentido, né? Agora você começa a ver concessionário dizendo o seguinte: se você tem um carro mais antigo, se você tem um carro acima de 3 anos, de 4 anos, etc., venha trocar o óleo conosco. Custa lá R$500. Eu tenho visto várias propagandas e várias marcas. R$500. Você troca óleo conosco, inclusive você ganha um cheirinho da marca e você ganha o teu carro lavado. Você fala, pô, até que não tá tão ruim, né? No posto eu gasto 300 e pouco, 400, então vale a pena. E aí onde ele faz, o que ele faz? Ele faz a inspeção do veículo, ele mostra por que é bom uma peça genuína, por que não é, e assim por diante, né? Então você começa a captar aqueles clientes que eram os fujões, né? E essa é uma estratégia. É uma estratégia justamente para manter o relacionamento com a marca. E para o cliente, por que é bom? Porque ele tem um veículo mantido que gera no nosso mercado de alto valor a revenda. Né? Hoje é um argumento de revenda, você fala, fiz todas as revisões na concessionária. Isso é um slogan de revenda. Né? Isso atrai, né? Isso gera valor, né? E no nosso mercado. Então, enfim, vamos aproveitar, né? Vamos surfar na onda, né? Mas essa estratégia, ela é do concessionário ou é do fabricante? Do fabricante em conjunto com o concessionário. Conjunto com o concessionário. Tá bom. Mas aí, como você falou, provavelmente é um consumidor que você já perdeu o contato com ele.
Teoricamente perdemos, teoricamente, né? E perdemos, eu digo, né? Eu tô falando mais do mercado de leves, né? O mercado de leves Aham, tem um giro muito mais rápido, né? Vende o segundo dono, terceiro dono, quarto dono, quinto dono, né? certo. Então, Aham. captar esses novos donos é um pouco mais difícil. Então, como é que você capta se você não tem a base de clientes? Você joga Ah, preço. entendi. Você Tá. joga preço, Uhum, né? E eu tô falando como consumidor de uma outra marca, né? uhum. Para mim faz sentido eu ir no concessionário por um preço, vamos dizer, semelhante, né, ao que eu poderia ir numa oficina e por aí do paralelo, né, ter um atendimento da marca. Eu sei que depois talvez vão me oferecer algumas coisas, é normal, faz parte do ciclo de Sim, venda, né? sim. Mas é Ah, muito mais, entre aspas, garantido, né? E eu carimbar que eu estive numa marca, depois eu consigo até captar revenda, né? Então, é uma estratégia interessante. é interessante, né? Porque todo o ciclo de relacionamento ele começa a mudar, né? Nessa nova visão de Sim, colocar o cliente no centro. Eu esse é acho o que ponto. isso que é fundamental, né? Exatamente. E aí, para você diluir, né? Porque toda numa cadeia de automobilística, né? Muita Uhum, gente pergunta por que sai caro fazer serviço na concessionária? Depende do caro. O que é caro para você? Ah, não, o uhum, valor é mais alto, o número, tá? O número é mais uhum. alto. Tudo bem. Se você vai numa oficina paralela, você vai pôr peça paralela, com uma durabilidade Sim, inferior. Ponto. sim. Se você vai numa concessionária, você vai colocar uma peça com uma durabilidade maior. Por exemplo, a Volvo dá 2 anos de garantia, tá? Por peças aplicadas no concessionário. Vai no paralelo, tem isso? Não. 2 anos de garantia aplicado por mão de obra especializada, treinada pela fábrica, pá, 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 com uma ferramenta de diagnóstico, assim. Então, quer dizer, depende do risco que você quer correr, né? Então, a gente está trabalhando em soluções que a gente chama, por exemplo, de peças clássicas. Né? Uhum. O clássico é justamente para o veículo mais antigo. Veículos acima de 5 anos, a gente tem uma política diferente. O cliente Só. vai lá, aplica aquela peça, tem 2 anos de garantia. Veja, Não. né? Quer dizer, algo que não era praticado anteriormente, né? E tem peças remanufaturadas também, remanufaturadas pela fábrica, garantia Volvo, né? Então a gente consegue entregar soluções econômicas que atendem o bolso do cliente também, Ah, né? E tem. Ah, aí legal. não sofre com a evasão, né? Vamos chamar assim. Uhum. Mas é bem interessante, né? Porque a gente vê, né? De um lado, vocês num esforço, né? De trazer uma estratégia nova, de trazer muito, ficar muito próximo do cliente, né? Até para você, né? Ele fazer a recompra. De outro lado, você tem outras coisas que te ajudam muito, né? E aí é a adaptação, né? Talvez das próprias empresas, que é o que a gente estava falando ali, que como que é o nome? O Nelson comentou, né, da criação, né, com Cocriação. os novos Uhum. modelos, e aí outros produtos, né, que acabam entrando, como que é, por exemplo, os veículos com assinaturas e tal, e tem Isso, do outro lado a tecnologia, né, que você começa a incorporar dentro dos veículos e cada vez maior. isso. Então, isso, com tudo isso, demonstra que uma tendência, ou é o que vocês procuram, do consumidor ele começar a ser muito mais fiel às marcas? Olha, de certa forma, a gente fala o seguinte, que a fidelidade ela é construída pela repetição das boas Legal. experiências. Uhum. Tá? Tá. Então a gente trabalha muito essa questão. Existe até um estudo da Bain Company, aquela consultoria Uhum. grande, que diz exatamente isso, que a fidelização vem de uma repetição de boas experiências. Uhum. E no nosso segmento, o que é, vamos dizer, demandante, o que é primordial, né? Qualidade do serviço. E qualidade do serviço, o que é qualidade do serviço na cabeça do cliente? Quando a gente fala em qualidade de serviço, não, eu tenho que lá fazer um serviço de qualidade no veículo. Não, não é isso. Apertar Qualidade o de serviço parafuso direitinho. é desde o atendimento, etc. Então é aí onde a nossa metodologia de pesquisa entra. O que é qualidade para você, cliente? A qualidade para mim foi o relacionamento. Qualidade para mim foi não ter que esperar na fila. Qualidade para mim foi Metodologia. exatamente. Se eu faço uma pergunta de dentro para fora, não, me diga como é que foi a qualidade do serviço, de 0 a 10. O cara fala 9. Você não sabe por que ele deu 9, que deu 7, entende? Então eu começo a exemplificar um pouquinho como é que funciona. Então, a gente consegue dizer que a fidelização ela vem justamente pelas experiências positivas que ele tem em repetição, né? Isso cria essa fidelidade. Aí quando você fala marca, preço, estão lá embaixo. Uhum. E o que a gente vê Ah, que muitas pessoas interessante. utilizando por aí. Não, vamos Ah, forçar a marca, fazer propaganda da contrário. marca, propaganda do preço, propaganda não sei do que. Não é isso que o cliente quer. Uhum. Ele, é aquela coisa, a gente, né? A gente paga um cafezinho melhor,
né, lá no shopping, né, Uhum. que vem com um chocolatinho e uma bolachinha, que vem com uma aguinha com gás lá para você tomar depois. Você paga um pouquinho a mais para ter Sim, essa experiência. Com certeza você paga. claro. Agora, e se ele fornece aquilo um dia, daí você vai lá tomar café de novo? Não, hoje não tem a bolacha. Ah, hoje Uhum. não tem a água que acabou, né? Aí você não volta mais. Você fala, não, então o cara não tem padrão, entende? É, Então verdade. esse é o elemento de fidelização, né? É ter a repetição com padrão. E esse é um desafio quando você fala em PDVs, né? É um desafio manter o padrão, né? Tem uma questão que o Edson colocou aqui, eu até ia Uhum. te. Vou colocar a questão dele, mas eu queria associar ela com investimento, né? Tá. Com a inteligência, né, artificial e esse analítico que foi comentado pelo Rodrigo, a Volvo analisa, né, quase que fui traído pelo acento dele, todas as Uhum. interações dos clientes ou usa uma Todas, amostragem. Se usa todas, amostragem. Então, e todas. aí o que eu queria, que eu acho que merece, né, a gente aprofundar um pouco mais, quando você criou a metodologia, foi para outras metodologias, né? Eu quis criar um conceito novo de te ouvir o cliente para você ter muito mais resultado e muito mais fundo. Você provavelmente enfrentou dois grandes dilemas ou questões internas. A primeira é o custo, né? Você vai ter que me provar que aquilo vai Vale a dar pena? resultado. É. Uhum. E o segundo é o cultural. Será? Mas todo mundo faz assim? Como é que você enfrentou essas coisas? Ah, então, esse é por isso que eu falo que é uma jornada. É uma jornada. Primeiro mostrar o seguinte, como é que você mostra que a experiência do cliente é de fora para dentro? Uhum, Essa é a primeira tá. ruptura, né? Uhum, É sair do modelo tradicional da pesquisa pronta para uma pesquisa aberta, vamos chamar assim, que o cliente nos orienta. Esse é o primeiro ponto. O segundo mas eu tenho que fazer diferente no produto? O que mais eu tenho que fazer? Eu tenho que entender de outras coisas que não é só o produto? Sim. Né? E essa é a jornada. Né? uhum, E essa muitas vezes eu insisto, vou para a fábrica, falo com o time de engenharia, como é que eu crio a conexão com esse time que é mais tangível, né, que trabalha tá. mais né, pegando no produto, né? Uhum, Então, não é fácil, porque é uma é, mentalidade de anos trabalhando com sim. produto, né? E, claro, eu não critico e não pontuo ninguém que tem essa dificuldade em fazer isso acontecer, porque justamente é uma transição de mentalidade, olhar o end-to-end, né? Uhum, Desde o momento lá do por que escolher o produto, né? Será que é a durabilidade que eu busco? Será que é o consumo que eu busco? Ah, será que é o plano de manutenção, peça uhum, genuína? Tudo depende de cada cliente. Tudo depende de cada cliente, depende muito da mentalidade. E como em todo o mercado, nós não queremos todos os clientes. Nós vamos uhum. deixar um pouco para a concorrência, assim, faz parte, né? Faz parte do jogo. Não, faz Sim. parte do jogo e é Aham, super saudável, né? O cliente testar. Nós temos, inclusive, clientes que são multifrota. Eles uhum, têm veículos de outras marcas. E a gente escuta muito deles, puxa, o teu veículo entrega tal coisa, o veículo do concorrente entrega tal coisa. Legal, então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar em conjunto aqui, né? Vamos trabalhar em conjunto, você aproveita o que tem de melhor no nosso produto, o que tem de melhor no nosso ecossistema, aprende e assim por diante. Então, eu vejo que a dificuldade é justamente a gente trabalhar em desdobrar esse novo jeito de pensar. E quando a gente vai tocar um pouco a questão do employee experience, né? Está sim. muito aí em voga, vamos tratar bem as pessoas e etc. Uhum, Sim, isso é a ponta, né? Mas como é que funciona, né, a cultura da organização? É muito enraizado na cultura, e a cultura é um iceberg. Né? Ou seja, aquilo que está para fora da água, o que você vê, são os artefatos de cultura. sim, Aquilo que sim. está dentro da água lá, fundo, é como as pessoas da organização pensam. E isso não está escrito em nenhum manual, não está escrito em nenhuma Uhum, regra, nenhuma instrução de trabalho. Então, a partir do momento que você entende essas profundezas da cultura da empresa, aí você consegue realmente, isso vai funcionar, isso não vai, isso vai dar certo com tal área, não vai dar certo com aquela outra área. Né? Então, a gente está nessa fase, nesse momento, né. trabalhando cultura. Então, um pouco do que você falou está alinhado com a questão do Nelson, que ele comenta o seguinte: a durabilidade encarece muito o produto.
Será que os clientes querem isso? Pois a dinâmica de troca e opções de soluções são grandes, o mercado está muito rápido. Depende muito do segmento, né? Depende do segmento. Quer ver por que o mercado de assinatura de carro tá dando certo no Brasil? Né? Pergunto para o time aqui pensar, para as pessoas pensarem. Porque o brasileiro procura parcela. Ah, entendi. O brasileiro procura parcela que cabe no bolso. Ele não faz a conta total. Sim. Claro, tem situações que faz sentido e sai mais barato? Tem. Se você rodar acima de 3.000 quilômetros por mês, começa a fazer sentido. Ah, mas é que o IPVA e o seguro não está incluído. Ok, se você comprar o carro, você vai ter que pagar IPVA. Não vou nem falar do seguro é opcional. Mas o IPVA você tem que pagar, sendo embutido na assinatura ou fora da assinatura. Então, esse entendimento do que está por trás das soluções, né, é o que a gente busca apresentar para os clientes. A durabilidade, obviamente, um produto mais robusto, um produto que dure mais, obviamente tem seu custo associado. Porém, para um transportador, o que interessa? É o custo da operação. É o quanto sobra para o bolso dele. E uma métrica que é extremamente relevante, e até estende para o mercado de leves, tá? Quanto custa o teu carro parado? Quanto custa o seu caminhão parado? Às vezes você não consegue nem calcular isso. Puta, eu não deixei de transportar uma carga, deixei de fazer dinheiro, ou deixei meu carro parado, vou gastar com a oficina, eu vou ter que gastar com Uber, com não sei lá o quê. Quer dizer, quanto custa parar um veículo parado? O veículo não disponível. Essa é a conta que a gente mostra para o cliente. Então, a durabilidade, o caro, em comparação à durabilidade, começa a cair por terra. Porque se eu tenho um veículo com 99% de disponibilidade, significa que eu tenho um veículo apto a faturar a qualquer momento. Esse é o ponto, é isso que os clientes buscam. Então, é relativo, depende muito da mentalidade, né, do cliente. Né? Mas, Rodrigo, tá bom o papo, não tá? Vou longe aqui. E ó, não, então, e vai, o tempo vai que vai, né? Nós estamos aí há 3 minutos aí praticamente, né? Eu também não quero abusar muito aí do teu tempo, né? Da tua agenda, até eu agradeço muito tua agenda. E como nós te comentamos, né? As lives, né? As individuais, elas são interessantes porque a gente consegue ir um pouco mais a fundo, né, nos assuntos. Mas nós vamos te convidar, né, para você participar de umas outras com a gente aí, principalmente de híbridas ou em alguns assuntos, né, que você colocou aí, que eu acho que eles são importantes, né, dar uma exposição maior e ir um pouco mais a fundo, né, entender um pouco mais metodologia, né, por que você não usa algumas e por que você adotou outras, né. Eu acho que esses caminhos eles são legais porque são oportunos para ajudar aí nessa consolidação ou transformação, né, da cultura cliente que a gente tem visto no país, que esse é o nosso propósito. Então, vamos te convidar, né, para uma próxima ou umas próximas aí, né, espero que a gente consiga encontrar a tua agenda aí, né, mas eu acho que é fundamental. Então, cara, muito obrigado, né, pela tua disponibilidade nesse momento e seja bem-vindo a futuros papos ou futuros bons papos aí para reflexão. Vilnor, muito obrigado, eu agradeço. Como a gente falou, o papo fica bom, vai fluindo, né? Vai embora, né? Vai embora. Quem quiser entrar em contato comigo, conhecer um pouco mais, enfim, vou deixar meu LinkedIn disponível. Acho que talvez se eu incluir aqui, o time consegue projetar. O Mas Matinha coloca lá pra gente. consegue projetar. Mas é isso. Eu acho que cliente é uma ciência, é uma cultura. Não é simples trabalhar com cliente, não é simplesmente, eu sempre brinco isso, né? Nós temos que sair do modo pesquisa para o modo cultura. Sair do apenas pesquisar e captar, né, verbatins, né, de clientes e basicamente sair para processar o que esses verbatins dizem. E isso exige sim uma estrutura, isso exige um investimento, principalmente para organizações, né, que como cliente no centro miram no longo prazo. Acho que isso é importante, né? O longo prazo é que traz essa rentabilidade da voz do cliente, vamos dizer assim, né? Mas obrigado pelo convite, estou à disposição. Que é isso. Nós que agradecemos, agradeço em nome da comunidade, né, dos amigos que sempre vêm aqui, né, assistir as lives depois quando elas viram um acervo e vão encontrar uma live espetacular aqui, muito questionadora, né, mas também mostrando muita solução, que eu acho que é muito resultado, né, o que eu acho que é fundamental. E aí, amigos, obrigado, Rodrigo, obrigado os amigos, né, que estão aí com a gente.
Não se esqueçam, né, de ver a agenda, né, tem muito conteúdo bom aí essa semana, né, a gente já está com a da semana seguinte também já preparada, prontinha aí, né, para trazer coisas novas aí. Obrigado, aí o recado da Nora. Valeu, Nelson. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, bom Obrigado, dia. Rodrigo. Sucesso Valeu. aí, cara. Tchau, tchau. Falou.